E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam aí em casa com tranquilidade, resguardando aí a nossa quarentena, né? Esperando e torcendo para que esse momento passe logo. Bom, aqui nós vamos resolver mais uma questão que eu também propus mandar para o canal, que é mais uma questão daquela nossa prova que eu já havia falado no vídeo anterior. Esse vídeo que vai estar na descrição aqui desse vídeo aqui, eu vou botar o link do vídeo anterior. Essa seria a questão número 2, essa que está dita aí. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho para você ver melhor. Diz o seguinte, a questão 2, ela tem letra A e letra B, né? Fala assim, construa um exemplo envolvendo dois conjuntos, B e C, de modo que sejam verificadas as seguintes relações. Vazio pertence a C, B pertence a C e B está contido em C. Então você nota que a gente tem aí a gente estudou lá no estudo de conjuntos, que a relação de pertinência é sempre entre um elemento e um conjunto. E a relação de inclusão, ela é entre conjuntos, não é? Então aí você percebe que tem alguma coisa, o conjunto vazio pertence ao conjunto C, né? E o conjunto B pertence ao conjunto C, dá uma ideia já para você de que nesses exemplos eu vou ter, o vazio vai ter que ser um elemento de algum conjunto, né? E assim como o conjunto B em algum momento vai ter que figurar como elemento de algum conjunto para ele poder fazer parte, para essa relação de pertinência poder valer. Ou seja, para eu poder dizer que B ele vai pertencer ao conjunto, ele precisa ser necessariamente um elemento desse conjunto. A mesma coisa para o vazio, né? Resguardados isso, o resto é tranquilo, né? Basta que a gente tenha alguns cuidados na hora de montar os exemplos. Então vamos lá. Para o primeiro exemplo, eu fiz o seguinte, eu fiz o B igual a o conjunto com os elementos 1 e 2, e fiz o C, aí muito cuidado nessa hora, tá? Uma coisa que eu errei nesta prova foi justamente isso. Como o conjunto vazio, ele teria que ser elemento, né? Visto essa relação aqui que o vazio pertence a C, então ele teria que ser elemento do conjunto C. E aí, para eu representar um elemento, o conjunto vazio como elemento, ou eu represento ele assim, ou eu represento ele dentro do conjunto assim, ó, certo? Então, se eu fizer isso aqui ou isso aqui, eu estou determinando que existe um conjunto cujo um elemento desse conjunto é o conjunto vazio, certo? Muito bem. Então, dessa forma, veja, o meu B ficou 1 e 2 e o meu C ficou o conjunto vazio. E aí, já de olho nessa outra coisa aqui, ó, que o B também tem que pertencer a C. Ora, se o meu B é o conjunto 1 e 2, da mesma forma que eu fiz o conjunto vazio ser um elemento de C para valer esta relação de pertinência, eu também vou ter que dar um jeito de colocar o conjunto B como elemento do conjunto C. Por isso, eu coloquei aqui entre chaves, como você está vendo, né? Então, você nota que eu tenho agora, nesta configuração, eu tenho o conjunto vazio como elemento de C, tenho o conjunto B, que é o 1 e 2, né? O conjunto com os elementos 1 e 2, como elemento de C. Portanto, vale essas duas relações de pertinência já estão atendidas. Ora, e a terceira, que é o B está contido em C? Aí é só você ver que o conjunto B é o conjunto dos números 1 e 2 e o conjunto C tem o 1 e o 2 como elementos, né? Veja que é bem tranquilo, tranquilo até certo ponto, né? Quando você entende, fica tranquilo. Isto aqui, ó, é um elemento do conjunto C, certo? É como se ele fosse o conjunto unitário, tá certo? Ou seja, ele é um elemento só. Agora, esses caras aqui, eles são os elementos 1 e 2, que, neste caso, o 1 e o 2 está contido, ou seja, o elemento 1 e o elemento 2, ambos pertencem a B. Como o 1 e o 2
pertencem ao conjunto B e o 1 e o 2 pertencem também ao conjunto C, a gente sabe que para que um conjunto, por exemplo, para B está contido em C, é necessário o quê? Que todo elemento que eu tome, todo elemento X que eu tome em B, certo? Esse elemento X também esteja em C, né? É necessário que isso aconteça. Então, veja, se os elementos 1 e 2 estão em B e os elementos 1 e 2 estão em C, eu posso tranquilamente dizer que o conjunto B está contido, ou seja, existe uma relação de inclusão entre o conjunto B e o conjunto C. Portanto, com este exemplo que nós demos aqui, nós assumimos como verdade, nós conseguimos verificar como verdade todas essas relações de pertinência. Beleza? Muito bem. Aí vem a letra A. A letra A diz: crie um exemplo de conjuntos A, B e C, tais que essas relações aqui sejam satisfeitas, ó, certo? Eu botei essas relações, inclusive, aqui. Então, olha só. Se B tem que ser diferente de C, a gente sabe que para o B ser diferente de C, não é? É preciso que aconteça o quê? É preciso que, para todo elemento que eu pegue em B, esse elemento não esteja em C. Ou seja, para todo elemento que eu pegue que pertence a B, ele não deve pertencer a C, para que os dois sejam diferentes. Ora, então, guardadas essas, analisando apenas essa relação por enquanto, né, que foi essa relação que eu coloquei aqui, o que é que vai acontecer? Se eu fizer o B igual aos elementos 1, 2 e 3 e fizer o C igual aos elementos 4 e 5, eu já garanto a relação de diferença, né? Porque qualquer elemento que eu pegue de B, né, ou 1, ou 2, ou 3, ele não pertencerá ao conjunto C. Portanto, o exemplo verifica essa diferença. A outra é A união B igual a A união C. Bom, primeiro, quem é A união B? Aí a gente tem que fazer aqui para poder ter uma ideia, né? Vamos ver quem é A união B? Bom, a relação de união de conjuntos é como se fosse uma soma, né? Ou seja, o conjunto união entre A e B tem que ser todos os elementos que estão em A ou estão em B. Né? Então você perceba que é uma soma, não é uma subtração. Né? Então você vai pegar todos. Então o conjunto formado pela união de dois elementos é exatamente a junção de todos os elementos de um com os elementos de outro, obviamente sem repetição. Né? Então imagina, se eu tenho o conjunto A 1, 2, 3, 4, 5 e o conjunto B 1, 2, 3, qual seria o conjunto A união B? Bom, eu vou pegar todos os elementos de A, 1, 2, 3, 4, 5. Agora todos os elementos de B, 1, 2, 3, já estão, eu não repito. Né? E o 4 e 5 já está lá. Então você nota que eu peguei o 1, 2, 3 e só acrescentei o 4 e 5. Portanto, além de dizer que o A união B é exatamente igual ao A, eu poderia também dizer que o B está contido em A. Por quê? Porque todo elemento que eu pegue em B, ou seja, todo elemento, qualquer X, que eu pegue aleatoriamente, se ele pertencer a B, ele necessariamente pertencerá a A. Portanto, isso é uma relação de inclusão clara, né? Segundo a definição de inclusão. Bom, então esse é o A união B. Como eu quero que o A união B seja igual ao A união C, vamos ver se meu exemplo satisfaz isso. Quem é o A união C, então? O A união C, se eu pegar o A, que é este camarada aqui que eu estou circundando, 1, 2, 3, 4, 5, e unir com o C. Da mesma forma, eu vou pegar todos os elementos de A, pegar um elemento qualquer que pertença a A, certo? Ou pertença a B, sem repetir. Então, eu vou pegar o 1 pertence a A, o 2 pertence a A, o 3 pertence a A, certo? E o 5? Mas o 1, 2 e 3 não pertencem a C, não é? Mas veja como a relação de inclusão, de união, né? Ela é uma soma. Então, os elementos têm que estar num ou no outro, né? Ou seja, o resultante, o conjunto união,
é o conjunto dos elementos que estão num ou no outro. Então, todos que estão no A, 1, 2, 3. E todos que estão no B, 4 e 5. Então, você nota, todos que estão num ou no outro, somados ou juntos, vai ficar justamente o conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Visto que eu não repito, não preciso repetir elementos se eles estão nos dois conjuntos. Daí, a gente prova que, pelo exemplo, o A união B satisfaz essa relação de igualdade que ele pede aqui, A união B igual a A união C. E aí estaria justificado. Beleza? Muito bem. E por último, não menos importante, nós temos aqui para a gente apresentar um exemplo de conjuntos A, B e C, tais que o B seja diferente de C, de novo, né? Mas o A interseção B seja igual ao A interseção C. Então, a gente vem de novo, eu pensei neste exemplo ainda, o A, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E aí, veja, como eu queria que o A fosse diferente de C, eu já criei um C aqui com elementos que não pertençam a A, ou seja, garantindo assim a diferença. Né? Pego qualquer elemento de X, verifico se ele pertence a A. Se ele pertencer a A, ele não deve pertencer a B para garantir a diferença. Portanto, 1 e 7 não pertencem a A, então eu garanto que o A, ou melhor, perdão, é B diferente de C, né? Então eu teria aqui o meu B é 1 e 6, seguindo o mesmo raciocínio, né? Qualquer elemento de B não está em A, não está em C. Logo, eu garanto que o B é diferente de C com o exemplo que eu dei aqui. Agora, e a interseção? Eu quero que a interseção de A com B seja igual a A com C. Olha, pela interseção, pelo conceito de interseção, você sabe o seguinte, qualquer X, pela definição, né? Se você toma qualquer X, certo? Se esse X pertencer ao conjunto A, ele terá necessariamente que pertencer ao conjunto B. Ou seja, a interseção é formada por todos os elementos que estão em A e, veja que diferente da união que é ou, esse é e, ou seja, precisam estar ao mesmo tempo nos dois conjuntos, certo? Então, vamos ver. Quem é a interseção de A com B? A é 1, 2, 3, 4, 5. E o B é 1 e 6. Então, a interseção é só o 1. Portanto, a interseção B igual ao conjunto unitário com um elemento cujo elemento é 1. E o A interseção C? Seguindo a mesma regra, tomo qualquer elemento em A e esse elemento de A tem que estar ao mesmo tempo em C. Então, qual é o único elemento que está em A e que está em C? É o 1 de novo. Portanto, o A interseção C é igual ao conjunto unitário 1 de novo. Portanto, garanto acabei de garantir as duas, né? As duas proposições ou as duas afirmações que a questão pedia. Eu fiz um exemplo onde B é diferente de C e fiz um exemplo onde o A interseção B é igual ao A interseção C. Beleza? Bom, é isso. Espero que tenham gostado, espero que estejam todos bem, espero que valha o joinha aí no vídeo, né? O gosteizinho de vocês. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, postem alguma dúvida aí nos comentários que a gente vai tentar resolver na medida do possível, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau!